Eu vou falar sobre o classicismo. O classicismo corresponde a um movimento artístico-cultural que ocorreu durante o período do Renascimento, a partir do século XV, na Europa. O nome do movimento, que marca o fim da Idade Média e o início da Idade Moderna, faz referência aos modelos clássicos greco-romano. No campo da literatura, classicismo é o nome dado aos estilos literários que vigoravam no século XVI, na época do Renascimento. Por isso, a produção desse período também é chamada de literatura renascentista. Na Idade Média, período que durou 10 séculos, do século V ao XV, o principal atributo da sociedade era a religião. Esse momento esteve marcado pelo teocentrismo, cujo lema eram os dogmas e preceitos da Igreja Católica, que cada vez mais adquiria fiéis. Assim, pessoas que estivessem contra ou questionassem esses dogmas eram excomungados, além de sofrer alijamento da sociedade ou, em último caso, a morte. O humanismo, que surgiu a partir do século XV na Europa, começou a questionar diversas questões, uma vez que o cientificismo despontava. Muitos estudiosos foram capazes de propor novas formas de análise do mundo e da vida, que estivessem além do divino, ou seja, apresentavam questões baseadas na racionalidade humana e no antropocentrismo, homem no centro de tudo. Esse momento também esteve marcado por grandes transformações e descobertas históricas, como, por exemplo, as grandes navegações, a Reforma Protestante, que levou a uma crise religiosa, encabeçada por Martim Lutero, a invenção da imprensa pelo alemão Gutenberg, o fim do sistema feudal e início do capitalismo. O cientificismo de Copérnico e Galileu também esteve presente. Foi nesse contexto que as pessoas buscavam novas expressões artísticas pautadas no equilíbrio clássico. Assim surgiu o Renascimento cultural, período de grandes transformações artísticas, culturais, políticas e que espalhou-se por todo o continente europeu. Irei falar sobre o quietismo. O quietismo corresponde ao período literário que abrange todas as manifestações literárias produzidas no Brasil na época do seu descobrimento pelos portugueses durante o século XVI. É um movimento literário, ou seja, parecido ao classicismo português, e possui ideias relacionadas ao Renascimento, que vivia seu auge na Europa. Como vieram atrás de riquezas, se dá o fato de ser uma literatura meramente descritiva e de valor literário. A exaustão da terra exótica e exuberante seria sua principal característica, marcada pelos adjetivos, quase sempre empregados ao superlativo. Esse ufanismo e exaustão do Brasil seria a principal semente do nativista, que ganharia força no século XVII, durante as principais manifestações contra a metrópole. O quietismo tem como tema central aos próprios objetivos da expansão marítima e a conquista material relacionada com as grandes navegações, é a conquista espiritual resultante da política portuguesa e a representante pela literatura jurídica da Companhia de Jesus. O nome quietismo vem da época em que o movimento literário surgiu no Brasil. Esses movimentos literários aconteceram por volta de 1500, quando os portugueses chegaram às ilhas brasileiras. Embora a primeira carta escrita em solo brasileiro por Pero Vaz fosse uma carta escrita por um europeu, ela ficou conhecida como o marco inicial da literatura de informação no Brasil.